beleza? Tudo tranquilo? Estamos aqui ao fundo ouvindo Herdeiro. Você nem sabe o que me aconteceu. Uma banda bem bacana, uma banda que eu gosto muito, tá aí quase todo o Congresso Nacional eles estão aí, então fica mais um pouquinho aí com Herdeiro. Muito bom. Eu prometi para vocês semana retrasada que eu iria falar um pouco mais sobre a Ascensão. Semana passada a gente falou sobre o aniversário da Gelbi. Parabéns de novo para essa nossa querida Gelbi. Coraçãozinho para Gelbi. Parabéns aí pelos seus 90 e tantos anos. Alguém deve dizer, opa, tá que esqueceu quantos anos a Gelbi tem. Não esqueci. Mas muito bem, vamos lá, galera. E eu queria voltar então sobre o assunto da ascensão, e aí então assim, eu lembro que eu falei para vocês da importância da ascensão, e aí eu queria lembrar do texto, só que eu queria fazer uma mudança na Bíblia. O quê? Batatinha quer fazer mudança na Bíblia? Não quero fazer mudança, não quero mudar a Bíblia, quero mudar a ordem dos livros, só para nós dar uma conferida agora aqui. Eu queria que vocês fazer uma seguinte sugestão, vocês esquecessem João. Tirar João. Não é isso. Quero que vocês peguem, eu quero que uma hora dessa vocês olhem agora, vamos lá. Vocês olhem lá o final do capítulo de Lucas, o último capítulo de Lucas, o finalzinho de Lucas, terminando ali, e o início de Atos. Por que isso? Porque Lucas e Atos é o mesmo autor. É Lucas. E ele está escrevendo para a mesma pessoa, que é um cara chamado Teófilo. Então, eu tenho a impressão de que quando eu leio o final de Atos e o começo de Lucas, tirando, claro, Atos 1, 1 a 5, que é a introdução ali a partir do versículo 6, para mim dá quase que um sentido de continuação. Então ele vem, Jesus subido aos céus. Daí começa Atos, esse Lucas, né? Daí começa Atos, e Jesus subindo ao céu. E aí continua, sabe? É quase que uma continuação, e é uma continuação, né? E o próprio Lucas diz isso. Mas faço essa experiência porque às vezes, porque o João tá ali no meio, então a gente... Daí eu disse, mas querem tirar o João dali. Bom, antes de nós falarmos sobre esses textos, e eu quero brincar com esses textos semana que vem com vocês, nós temos que pensar o seguinte, hein, para essa semana. Os livros da Bíblia, eles não estão em ordem cronológica. Não, eles são em ordem quase que de assuntos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Por exemplo, o Antigo Testamento você tem os livros pentateucos, né, que são os 5 primeiros, aí tem os livros históricos, nós diríamos assim, que é ali Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, aí nós temos os livros de sabedoria, que é Salmos, Provérbios, aí os profetas maiores, que é Isaías, Jeremias, e aí então os profetas menores, que é Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, até Malaquias. Porque se nós fôssemos por ordem cronológica, por exemplo, Joel foi antes, Amós é antes de Isaías. A vivência de Amós, a história de Amós é antes de Isaías. Existem livros, e eu tenho, por exemplo, A História, que conta isso numa ordem cronológica. Eu tenho esse livro, um livro bem legal, não sei se tem na Concorde, mas ele está em ordem cronológica, os fatos, e não em ordem de assuntos. E no Novo Testamento a mesma coisa, nós temos o início do Evangelho, depois nós temos Atos, as cartas paulinas, as outras cartas e então o Apocalipse. Só que o próprio Evangelho, os 4 não estão numa ordem. O primeiro é o Mateus. Mas por que Mateus? Porque o Mateus começa com uma genealogia. Seria mais ou menos assim, uma continuidade do Antigo Testamento. Mateus é o evangelista que mais fala aos judeus, aos hebreus. Tanto que é o livro que mais tem a citação como era no Antigo Testamento, ou como está escrito, ou como diz as Sagradas Escrituras. Então, essa ideia de continuação que ela tem no Antigo Testamento, tem ali em Mateus, e daí vai Mateus em direção aos outros. Mas se fosse por ordem de escrita, nós teríamos primeiro Marcos, que foi o primeiro a ser escrito, depois vem o Mateus, aí vem o Lucas, aí Atos, e aí então João. João foi um dos últimos evangelhos a ser escrito e um dos últimos livros a ser escrito.
sabe? Então, tanto que João não faz parte dos sinóticos, mas esse é um assunto para outro momento. Então, assim, ó, o legal seria assim, por ordem cronológica, Marcos, Mateus, Lucas e Atos. Então, Lucas e Atos é essa ideia. Então, fica aí essa dica. Leiam lá o final de Lucas e o começo de Atos. O último capítulo de Lucas e o primeiro capítulo de Atos, os dois primeiros poderia ser, e semana que vem a gente vai voltar a esse assunto e vamos bater um papo legal para nós terminarmos a Ascensão e falar um pouquinho do Pentecostes, que foi domingo também e a gente não falou ainda, tá? Mas fica pro próximo Batatinha nas sextas, beleza? Fiquem com Deus e curtam aí mais um pouquinho de Herdeiros! Um abraço, gente! Tchau! Você nem sabe o que me aconteceu. Jesus Cristo com sua morte, nova vida